Vai ganhar uma advertência por isso, né? Aí, deixa só eu ajustar aqui. Você tá vestido, né, pelo menos, que parecer um quarto Tô, todo tô. bagunçado. Não, eu estou vestido. E vira o celular, que não é deitado não, é em pé. Senão o pessoal vai Calma, ver você deitado. rapaz. Calma. Calma, porque eu tô com o tripé aqui. Aí eu preciso ajeitar o tripé, entendeu? Tá, entendi. Eu tô aqui esperando o convite. Eu não sabia, isso é muito tecnológico para mim. Eu não sabia que eu que tinha que entrar na live. Você entra e solicita Ah, aqui o para negócio poder é, participar. aqui o negócio é chique. Agora eu tô encaixando aqui no. Deixa eu ver aqui se vai ficar, porque meu coisinha tá meio ruim. Bom, se não ficar, eu dou um jeito. Tá ótimo, tá ótimo. Tirando o Aí, cabelo, opa, opa. tirando o cabelo despenteado, tá ótimo. Ah, não, mas o cabelo aqui não tem jeito. Não tem jeito, realmente é complicado. Mas enfim, vamos lá. Vou segurar aqui o celular que tá certo agora. Vamos lá então, com 8 minutos de atraso, né? Cartão vermelho aqui, mais uma advertência para o Matheus. Ele tá ganhando uma advertência semanal, tá virando especialista nisso. Pessoal, a ideia dessa live, não sei se todos vocês acompanharam, né? Nós tivemos aí uma mudança nesse ano no programa de apoiadores. Até o ano passado, né? O único benefício que nós dávamos para os nossos apoiadores era entrar para um grupo exclusivo do WhatsApp. Só que nós tínhamos grupos lá, nós tínhamos apoiadores dando faixas etárias bem diferentes de dinheiro, e nós falamos, vamos criar recompensas diferentes, até para tentar puxar pessoas para a faixa de cima e para valorizar também. Então a gente criou as faixas esse ano, então assim, vou trazer de cabeça aqui, hein? Se eu esquecer alguma coisa, Fábio Campos me puxa a orelha depois. Mas até R$ 14,99 o benefício continua sendo o mesmo de sempre, que é participar do grupo exclusivo do WhatsApp. De R$ 15 a R$ 24,99, além de participar do grupo exclusivo do WhatsApp, vai ter programas extras assim que tiver o automobilismo, né? Mas a gente vai se virar para fazer programas extras mesmo sem corrida. Sobre Fórmula 2, Fórmula Indy, Fórmula E e MotoGP. Essas 4 categorias, programas sobre essas 4 categorias, só vai para o pessoal que está na faixa de 15 a 24,99. E tem a pauta do apoiador também, né? Apoiadores nessa faixa aí podem sugerir pautas para o programa. Pô, seria interessante vocês discutirem alguma coisa. E, aliás, nessa época que nós estamos agora, nós estamos precisando muito de pauta de apoiadores, porque Sim. a gente não sabe até quando ficaremos sem corrida. A gente tem já bolado e planejado aí, temos os próximos programas, mas se esse negócio demorar 6 meses, a gente vai realmente precisar muito da colaboração de vocês. De R$ 25 a R$ 29,99, aí entra lives exclusivas para os apoiadores, usando esse Instagram que o Matheus está usando agora, né, o @cvapoiadores. Esse é um Instagram fechado, então só é aceito nele pessoas que estão nessa faixa. E a ideia realmente, né, a hora que o automobilismo voltar com força total, é que esse Instagram tenha lives aí, não vou prometer diárias, mas assim, 2, 3 por semana, e revezando, né? Hoje está eu e o Matheus, amanhã poderia estar o Fábio Campos e o Will, eu e o Will, o Matheus e o Fábio Campos, sempre dois que tiver aí disponível no horário, entrar aqui, bater um papo, e isso vai ser transmitido apenas nesse Instagram fechado. E agora, durante a quarentena, né, nós resolvemos abrir para os dois, até para, sei lá, levar um pouco de distração para a galera que está em casa e ter alguma coisa para fazer. Espero que vocês gostem disso. E acima de R$ 30, para a gente fechar, né? Além de tudo, as recompensas nós já falamos, tem um sorteio para o GP do Brasil em novembro, se acontecer, setor G e tudo mais, para estar lá com a gente, quem for estar presente. Então você quer entrar, de repente se interessou, apoia.se/café com velocidade, entrem lá. Dados os recados, Matheus, nós temos também mudanças de formato, né? Você quer falar um pouquinho das mudanças de formato para esse período de quarentena? Você lembra quais são as mudanças de formato? Eu lembro um pouco de cabeça, assim, nós vamos ter aí, dentro dos programas, nós teremos nesse período de quarentena um programa que é um pouco mais extenso do que seria um bloco normal, né? Se o bloco normal antes variava ali de 50 minutos a 1 hora, o programa agora vai ser mais extenso,
tendo aí 1h15, 1h menos, né, Raposo? Podendo chegar aí, quem sabe, um máximo de 1h30, se tiver muito acalorado o negócio. O Valese liberou, parece. Pra Aí, ó, tá vendo? Aí, aos poucos a gente tá aumentando aí, daqui a pouco chega 1h40, 50, tá vendo? Daqui a pouco vai pra 2 horas. Esse programa já teve 3 horas, cara, direto. Ele era ao vivo, né? O Café com Velocidade teve um período, acho, de 1 a 2 anos, não lembro quanto tempo, que ele era feito ao vivo. E 3 horas de duração direto. Era 3 horas, e era 3 horas porque, assim como o Instagram, ele permite 1 hora de live, a hora que der 1 hora ele vai nos derrubar, a ferramenta que a gente usava para fazer a transmissão ao vivo, que era o Mixler, ele permitia 3 horas. E mesmo assim, cara, chegava em 2h58, você via nego correndo assim com os comentários para fechar o programa. Então era uma época. Mas também nós falávamos de GP2, nós falávamos de MotoGP, de Fórmula Indy, de Stock Car, de NASCAR. Então, assim, não era 3 horas só de Fórmula 1, tinha um cardápio ali completo pra gente. O que com certeza faz. Se a gente já fica 1 hora e tanto falando de Fórmula 1, imagina de outras categorias. Mas dentro desse programa maior, de maior extensão, nós teremos a pauta do Grande Prêmio que vai ser passado pelo canal da Fórmula 1. A gente vai buscar falar sobre o Grande Prêmio que a Fórmula 1 está passando no seu canal oficial, né? Como, por exemplo, teve o Brasil 2016, mas dessa vez nós não falamos porque a gente ainda estava organizando as coisas. Teremos uma pauta livre do Café com Velocidade e terá uma pauta que vai ser a pauta de vocês, apoiadores, de vocês aqui, que vão nos dar ideias e colocaremos essas pautas em votação. Então, vocês é que vão estar decidindo a pauta do programa ali, uma das pautas. Então, para sempre estar trazendo algo que vocês querem que seja abordado. Então, se vocês querem um assunto, sei lá, Hamilton só ganha por conta do carro. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo, por favor, não me atirem pedras. Ainda bem que você deu esse exemplo, e não aquele outro. Porque eu pensei em uma outra pior, mas então, aí nós colocamos em votação, juntamente com as outras ideias que vocês vão passando, e aí vamos colocar em votação para vocês, né? Então, vocês mesmos é quem vão tá decidindo as pautas do programa, o que é muito legal, dá uma interação bacana, e também, exatamente como o Botequim aí, o Will tá falando, assuntos polêmicos, tá? Assuntos, a gente quer polêmica, a gente quer, né, que é debate polêmico aí. Então, fiquem à vontade para dar sugestões via e-mail, para dar sugestões aqui no Instagram, fiquem à vontade para passar suas sugestões para nós, tá? Que aqui a gente vai estar sempre buscando trazer o conteúdo que vocês também estão querendo. O pessoal já falando que vai ter treta nos comentários aí, rapaz. A gente tinha que dar 2 recados, né, pro Fábio Campos não ficar bravo com a gente. Um era sobre o formato, qual que era o outro, você lembra? O outro recado, eu não lembro, pra ser bem sincero. Will, salva a gente aí, Will. Qual que é o outro recado? Porque antes da gente começar a live, o Fábio Campos, lá no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente organiza pauta e tudo mais, ele mandou um áudio. Gente, legal o que vocês vão fazer, mas não esqueçam, ele usou não esqueçam, né, que eu pego no pé dele, de dar 2 recados. Um era sobre o formato, a outra coisa eu não me lembro muito bem, mas enfim. Daqui a pouco o Will salva a gente. O não esqueça dele saiu pela culatra. O Will tá botando ali o e-mail pro pessoal. O pessoal no comentário ali pra botar as ideias. Isso, mandem sugestões, cafévelocidade@gmail.com. Sigam a gente também, né? Vocês que estão aí já nos seguindo no Instagram, por estarem aqui, mas no Twitter, no Facebook, sempre legal tá aumentando. Mas vamos chegar, né? Vamos parar com recados, vamos começar as discussões. Então, o formato nós já falamos. A pauta dos apoiadores. E a pauta, então pronto, então já matou já. Já matamos, então. O Matheus é um cara, tá retirada a punição por ele, a advertência pelo atraso. Matheus, eu estava vendo aqui algumas notícias, algumas coisas para a gente comentar, né? No programa dessa semana, aliás, convite a vocês que ainda não ouvirem, né? Entrarem lá no cafévelocidade.com.br, ou se você assina aí nos seus agregadores no celular, assinem, né? O Fábio aqui perguntando se vai ter polêmica hoje. Depende, Fábio. Se você mandar aí uma pergunta polêmica, a gente começa a polêmica. Depende, né? Depende de vocês. Mas
Nós discutimos nesse programa, nós abrimos o programa dessa semana falando ainda sobre essas incertezas do calendário, sobre 2020 e 2021 também. Lemos os e-mails, abraço aí pro Bruno. Ih, Bruno, você não está escrito seu e-mail aí, mas se não me engano é Rechanchowski. E terminamos falando sobre aí os 60 anos do Ayrton Senna. E aí, Matheus, eu vi algumas pessoas já levantando essa questão, sobre aquela questão do calendário de entrar janeiro, fevereiro, para a temporada de 2020 ser terminada, ser finalizada, mesmo adentrando aí 2021. E como que fica, Matheus, os pilotos com contrato vencendo em dezembro de 2020? Por exemplo, Sebastian Vettel. A Ferrari, de repente, vamos enxergar um cenário aqui hipotético de que a Ferrari não está tão ruim como pareceu nos testes de Barcelona e que de repente entre na briga pelo título e que de repente o Vettel é esse piloto brigando pelo título. Só que as corridas vão ter, sei lá, mais 2, 3 corridas em janeiro e 2 em fevereiro. Mas o contrato do Vettel vence em dezembro. A Ferrari se vê obrigada, forçada a fazer uma renovação nesse caso. O que poderíamos ter? Que é um cenário que talvez nos fugiu, né? Nos escapou na segunda-feira durante a gravação. Também estava dando uma lida sobre isso, e eu acredito que esses pilotos, que são vários pilotos, não só o Vettel, que tem o contrato que encerra em 2020, eu acredito que eles vão ter o contrato estendido por mais um ano. Pelo menos, eu acredito pela lógica da mudança de regulamento, pelo fato dessa temporada 2020 estar completamente, vamos assim dizer, picada, né? A gente não sabe quantas corridas vão acontecer, e também até por uma questão financeira das equipes, porque quando você vai negociar um contrato, vamos supor que a Ferrari queira pegar um Carlos Sainz, que é uma especulação que também está acontecendo, Carlos Sainz na Ferrari. Vamos supor que a Ferrari queira colocar um Carlos Sainz da vida. Ela vai estar arriscando colocar ali um piloto que ela não sabe se vai render o que ela espera, e no Vettel ela já tem a segurança de que algum resultado vai dar. Ela já tem a segurança de que algum resultado vai dar, ela já tem uma margem contratual financeira com o Vettel que ela sabe que vai acontecer, e então eu não vejo o porquê das equipes, seja a Ferrari, seja quem for, não renovar por mais um ano os seus pilotos que terminam em 2020. Mas o mercado... tem toda uma questão, né? Você tem que ver, o piloto pode exigir, vir com exigências. Com certeza, o piloto... Aí é onde entra o outro lado da história, que aí é se o Vettel quer renovar com a Ferrari, né? Porque quando imagina essa situação específica dele, sei lá, no final de dezembro, ser o piloto da Ferrari brigando pelo título, né? Tem essa possibilidade. Não é o que a gente acredita agora, mas tudo bem, né? Nós estamos trabalhando no campo das hipóteses. As Mercedes abandonaram todas as corridas, aí o Vettel acabou ganhando tudo. Não é nem isso, eu acho que o Leclerc vai estar à frente dele, não é questão das outras equipes, é ele e o Leclerc. Mas enfim, a nossa situação hipotética aqui vai chegar a dezembro, o Vettel é o único piloto em condições, de repente, de tirar o título do Hamilton, faltando 3 corridas para janeiro e 2 para fevereiro. Ele pode exigir da Ferrari, por exemplo, eu só assino se for 2 ou 3 anos, menos do que isso não me interessa, por exemplo. E a Ferrari, de repente, não tem interesse mais, porque já está com outros planos e tudo mais. Então, pode acontecer casos de chegar realmente aí em dezembro, ou de repente um piloto que decepciona não terminar a temporada, né? Isso acontece já algumas vezes, mas às vezes por questões de contrato, uma equipe engole ainda mais um piloto ali para não ter que pagar multas nem nada. Mas ele chegou em dezembro, tem mais 5 corridas ainda, mas ele já não está entregando, ela simplesmente já corta ele pro restante, pro finalzinho da temporada e já coloca um outro. Então são situações que podem ficar bem curiosas aí no final do ano. É uma situação que, inclusive, você falou agora, que chama atenção. Por quê? Se acontecer aquilo que a gente comentou na segunda-feira, de a temporada ter algumas corridas em janeiro, por exemplo, o contrato ele é anual. Ele vai até dezembro de 2020. Sim. Então, 31 de dezembro está encerrado o contrato. Pois é. Pode acontecer da gente ver uma temporada, uma coisa muito fora do comum, de virar uma temporada, virar o ano na mesma temporada, e você ter pilotos que estavam numa equipe X indo para uma equipe Y. Aqui nos comentários mesmo o pessoal já falou.
Vettel na McLaren, Red Bull, Ricardo na Ferrari. Enfim, pode acontecer. Pode acontecer. De ter pilotos aí que vão... Tem perguntas aqui, aliás, sobre isso, né? O Fábio, Pois é, porque o Fábio Estrela mandou aqui, acham que o Ricardo ficará na Renault em 2021. O Bruno Vettel na McLaren, tem possibilidades. O Amigos Gearheads, a segurança é que o Vettel em algum momento vai rodar. O Hugo, né, acha que o Vettel volta para a Red Bull ou sai de vez. O Will falando, né, Ricardo vai esperar a Renault até... Sumiu aqui os comentários. Eu acho que até vai esperar até 2022, acho que ele tá falando. Com 33 anos, né, tá, acho que já respondendo na pergunta lá de cima. Então é mais um cenário de incerteza que essa pandemia cria, né, no cenário da Fórmula 1. Primeiro a gente não sabe se vai ter temporada. Primeiro a gente nem sabe se vai ter temporada, se realmente vai entrar em janeiro ou fevereiro. Aqui já é uma suposição. E em cima dessa suposição, como ficam os contratos que se encerram em dezembro de 2020? Aqui, o Hugo falou uma coisa que eu tô também ponderando, eu tô considerando isso também. Se prolongar a temporada, devem fazer um aditamento de contrato. Cara, mas as duas partes têm que concordar com isso. Acho que não pode ser, né? Unilateral isso. Mas assim, o piloto, por exemplo, um exemplo. É claro que para o Ricardo, pelo exemplo que deram aqui, para ele seria muito bom ir para a Ferrari, independente se é agora ou em 2022. Para ele seria muito bom. Mas para um piloto, por exemplo, como o Vettel, para ele vale a pena sair em 2021 da Ferrari e ir para uma outra equipe? A McLaren vem em ascensão, mas essa ascensão em 2021 provavelmente não vai ser ainda uma que poderia ser em 2022. Por exemplo. Não, mas a minha questão aqui é o seguinte, Matheus. Vai que a Ferrari... Eu não estou falando do Vettel querer ou não querer. Eu estou falando da Ferrari querer ou não querer. Talvez a Ferrari... O Binotto falou que eles querem sim e que eles já vão iniciar as conversas com o Vettel. O Binotto falou isso, eu li isso ontem ou anteontem. Então, assim... ele não pelo menos coisa diferente, né? Ele vai começando a temporada, ele não pode desmotivar o piloto dele. Assim, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: a renovação do Vettel depende única e exclusivamente do desempenho dele, ou seja, a Ferrari quer, desde que ele corra bem. Então, se a gente considerar que a temporada 2020, vamos supor que ela aconteça no segundo semestre. Uma temporada 2020 acontecendo no segundo semestre, o Vettel teria que mostrar serviço logo de cara, porque ele teria pouquíssimas provas para poder mostrar serviço. Inclusive, hoje, lendo uma matéria do Sérgio Milani, ele falou que, lá na matéria ele fala que por contrato, parece que a Fórmula 1 ela tem que ter pelo menos 8 corridas, e não 12 como a gente pensava inicialmente. 8 corridas para ser considerado campeonato mundial. Então você pensa o seguinte, o cara teria 8 corridas para mostrar que ele é melhor do que as 21 do ano passado. Porque ele perdeu para o Leclerc. Ele teria que mostrar que ele ainda é o primeiro ali da equipe. Porque senão, para a Ferrari é muito melhor pegar um segundo piloto para o Leclerc. Que aí o Leclerc já dominaria, né, a equipe. Se o Vettel sair da Ferrari, eu acho que o Leclerc domina. A não ser que ocorra algo muito fora do comum, como o Hamilton ir para a Ferrari. Mas aí é muito fora da curva. O Amigos Gearheads aqui está lembrando a gente, né, que tem que lembrar que em 2021 a McLaren vai estar com os motores Mercedes. Então, tende ainda a dar mais um salto, né? O chassi feito pela Lotus não casou com o motor Renault na época. Então, é uma boa lembrança essa que se trazer. Então, esse é o primeiro assunto aqui que a gente trouxe, né? Mais uma dessas incertezas que a gente tem. O que vai acontecer com os contratos que acabam aí no fim do ano. Eu acredito realmente, assim, que em equipe pequena, em piloto que não tem bala na agulha, ele vai se sujeitar ao que a equipe propor para ele. Sei lá, vamos supor... a Toro Rosso pro Gasly ou pro Kvyat, né? De repente a Toro Rosso não quer mais nenhum dos dois, tá com planos de subir o Sérgio Sete Câmara para 2021. Mas como a temporada entrou em janeiro e fevereiro, ela fala assim, olha, a gente está aqui te oferecendo mais um contrato de 2 meses. Quer assinar? Não, então Sérgio, já entra aqui no carro, já estreia. Esses pilotos que não tem bala na agulha para negociar, eles vão realmente engolir o que for colocado. A minha questão é, se chega um piloto realmente aí com a balinha na agulha e tá com o contrato já encerrando, ele pode fazer exigências nessa virada aí. Então, é mais um fator. Só antes do Matheus falar, pessoal, antes do Matheus falar, mete o dedo nesse coração aí, clica para esses corações subirem, porque o que acontece? O Instagram, ele mede
se as lives que estão acontecendo, se elas têm relevância ou não, pela quantidade de corações clicados aí. E aí ela começa a indicar para as outras pessoas, né? Que às vezes uma pessoa que segue o café, mas de repente segue mais 100 pessoas e tem 30 fazendo live, ela não vai mostrar o café ali, porque tem outras pessoas mais relevantes. Então vai escutando a gente, mas vai metendo o dedo aí no coração. Isso, que lindo esses corações floridos subindo aí. O Danilo Duarte aqui falando, né? Vettel seria o piloto certo para ajudar a McLaren em sua corrida de voltar ao topo? Falando assim, a questão e eu ia entrar até no Bottas também, que o Will falou agora, pegando esses pilotos aí, o Vettel, por exemplo, para a McLaren ele poderia ser de ajuda? Poderia. Poderia porque eu acredito que o Vettel, mesmo com os problemas que ele vem enfrentando desde 2017, que é de performance dele mesmo, de consistência dele mesmo, eu acredito que ele ainda sairia melhor do que os pilotos ali do meio de pelotão. Agora, o Vettel já falou também publicamente que ele não sabe se gostaria de voltar ao meio do pelotão. A gente não sabe se a McLaren em 2022 vai voltar a figurar entre as principais equipes, né? As que brigam por vitória. Então o Vettel ele deve ficar com o pé atrás quanto a isso. Já o Bottas, eu ia colocar aqui, você falou do Sérgio Sete Câmara, eu queria falar também do seguinte, na questão do Bottas, não duvido que a Mercedes chute o Bottas e pegue o Russell. Não duvido. Tá? Se o Russell fizer uma boa temporada 2020, eu não duvido que o Bottas saia da Mercedes para o Russell entrar. E ainda digo uma coisa, eu não duvido também que a Haas surpreenda e já chame o Pietro. Eu também não duvido porque a Haas está querendo também acabar com o Grosjean e com o Magnussen há muito tempo. E, para ser muito sincero, a gente não sabe o porquê deles não terem feito isso ainda, né? Eles poderiam ter pego outros pilotos aí nesse meio tempo. Mas... Então, assim, o mercado de pilotos tem opções, as opções ficam cada vez mais embaralhadas a partir do momento em que temos essa situação de 2020, né, do campeonato poder ser adiado, ou então de ter poucas corridas. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que sim, as cartas estão na mesa sim. É uma questão muito interessante de como se essa temporada 2020, que é o que o Fábio Campos chama de transição, ela acabou se tornando uma das temporadas mais interessantes, mesmo sem ter começado. Ela se tornou uma das coisas mais interessantes porque ela vai influenciar todo um ambiente para 2021 e 2022. A gente tem aí o adiamento das regras novas para 2022, mas 2021 também pode ser muito interessante a partir do momento em que há congelamento, mas há desenvolvimento de chassi. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Tá até perguntando aqui, será que o Pietro é melhor que os atuais da Haas? Eu acho que se você me botar lá hoje, eu saio melhor que eles. Assim, cara, eu não sei não, viu? Eu não sei, eu não concordo com essa... Já que vocês queriam polêmica da live, da live. Polêmica. Tô ajeitando minha camisa aqui. Aliás, né, essa live depois ela vai ser baixada e ela vai ser postada no nosso YouTube. Se você está, de repente, ouvindo essa live no futuro pelo YouTube, siga lá a gente no Instagram, porque essas lives vão ser mais constantes. Sim. Eu tô vendo que os corações pararam de subir, espero que vocês lembrem de clicar esse coração. E tem um aviãozinho também aí, que é tipo um aviãozinho. Se vocês clicarem nele, vai aparecer as pessoas que vocês mais interagem. Às vezes vocês queiram recomendar para alguém que gosta de automobilismo também vir para cá para nos acompanhar. Mas enfim, o Pietro, ele não mostrou realmente muito talento. O Magnussen mostrou muito mais do que o Pietro. Os dois são campeões da World Series by Renault, né? Mas o Magnussen, numa época em que a World Series by Renault era talvez a principal categoria de base que nós tínhamos, até melhor do que a GP2, que se chamava GP2 na época, foi campeão em cima do Bianchi, ou em cima do... É que foram tantas temporadas que já me fugiu. Em cima de quem? Eu acho que foi em cima do Bianchi que não, como que é o nome do outro lá? Que eu esqueci, que bateu no Bianchi no final, que a Carol Stuntz tem raiva dele. Não foi em cima. O Magnussen foi em cima do Van Dorn. Van Dorn. O Pietro foi campeão da World Series no último ano da World Series, quando a Renault já tinha abandonado o barco. Então a gente nem tinha mais Renault no nome. O grid já estava empobrecido. Tinha pouquíssimos carros, tinha pilotos, nenhum piloto de qualidade. Tinha um piloto lá, inclusive, beirando 50 anos de idade, que ele corria por... Não, é verdade isso. Tinha 9 carros no grid, se não me engano. A equipe do Pietro era
assim, de longe a melhor equipe do campeonato, assim, aquela equipe para o cara ser campeão com 6, 7 rodadas de antecedência, e ele conseguiu ser campeão apenas na última corrida, devido a erros, devido a série de coisas que aconteceu no campeonato. Ele quase perde um campeonato que estava ganho, não tinha concorrência. Então eu coloco realmente assim, minhas dúvidas, eu realmente não sei. Obviamente que pode chegar na Fórmula 1 e a história pode ser completamente diferente, pode chegar lá e dar show e sabe, mostrar um outro estilo, mas eu tenho dúvidas. Talvez ele bata menos do que o Grosjean, mas em ser melhor em velocidade, nos dias que o Grosjean está inspirado e não comete nenhum erro, eu tenho minhas dúvidas se o Pietro é melhor. A É, Grazi mandando aqui, né? O Mick Schumacher não poderia ir para a Haas. rapidinho aqui, só antes de falar do Mick Schumacher, eu Sim, acredito que o trunfo do Pietro poderia ser justamente a consistência, né? Porque a Haas ela sofre com a consistência dos seus dois pilotos. Os dois são rápidos, o Magnussen e o Grosjean são pilotos rápidos. O problema é que eles são aqueles rápidos que termina na brita, termina batendo em alguém, termina no os rápidos muro. problemáticos. Então, assim, o ser rápido e não transformar isso em resultados, em pontos para a equipe, é o que fez, por exemplo, a Haas não ser a quarta força de 2017, acho que é de 2017, que ela brigou para ser a quarta força da temporada. Então, essa inconstância deles é o que mata. Essa inconstância deles é o que mata. É 17 ou 18 que eles brigaram para ser a quarta força. E o Mick Schumacher, eu acho que o Mick Schumacher ainda está um pouco cru. Acompanhando ele na GP2, na Fórmula 2, aliás, né, Fórmula 2 agora, eu diria que ele tem atuações legais, atuações boas, mas não é nada espetacular, mas também não é ruim. Não estamos falando de um piloto ruim. Então, a pergunta é para 2020 ou para 2021? Para 2020 eu concordo com você. 2020 Mas acho que ele tá... com mais um ano de Fórmula 2 nas costas e com todo o apoio financeiro de Ferrari por trás, é um cenário bem provável. Ou ali na Haas Ou ou na Alfa. na Alfa. Eu ia falar Sauber. Ou na Alfa. Na Alfa, até porque o Giovinazzi, ou o Raikkonen aposenta, ou o Giovinazzi também. Giovinazzi é outro que eu acho que não vira nada daqui a um tempo. Então acho que abre uma vaga na Alfa, assim, uma possível vaga pro Mick, tá? Falando aí pro coraçãozinho. Então eu acredito que o Giovinazzi pode sim ser esse cara que vai dar a vaga pro Mick Schumacher. Só que é que nem você falou, na base o cara não é espetacular, mas ele pode chegar na Fórmula 1 e dar bons resultados, que é o exemplo do Albon, por exemplo. O Albon é praticamente uma unanimidade de um piloto que apresentou algo, não vou dizer espetacular, mas resultados bons que se esperava de um piloto da Red Bull para ser sombra do Max. Então, E era só um bom piloto na Fórmula. Tá, pois na era base muito, ele não era gênio, mas ele era muito bom, mas não era gênio, não era ruim. Inclusive, ele era o piloto tido como um cara já fora do baralho e foi chamado de última hora pela Red Bull para integrar a Toro Rosso e acabou que ganhou essa oportunidade na Red Bull e tem aproveitado, né? Tudo bem que a gente não sabe como seria 2020. Mas o Albon é um exemplo daquele piloto que talvez o desempenho dele na Fórmula 1 chame mais atenção do que na base. Então, então pode acontecer com o Mick, pode acontecer com o Pietro, pode acontecer com o... A gente falou agora, gente? Pietro, o Schumacher, o Sete Câmara. O Sete Câmara, pode acontecer com o... Porque o Sete Câmara também, eu, Matheus, eu nunca vi assim... Cara... Eu assisti algumas corridas da Fórmula 2 e em nenhuma eu vi uma exibição lá, essas coisas do Sete Câmara. O Sete Câmara ele evoluiu bastante, viu? Eu vou te falar, assim, do Sete Câmara que foi na Fórmula 3, quando ele foi para a Fórmula 3, ele entrou, né, para a Red Bull, para o time júnior da Red Bull. E tanto é que ele foi demitido do time júnior, porque o desempenho dele na Fórmula 3 realmente. A Fórmula 3 europeia, né? Que agora a GP3 virou a Fórmula 3. Nós estamos falando da outra Fórmula 3. O desempenho dele foi realmente deixou realmente a desejar e perdeu o contrato. E eu vi ele crescendo, ele fez 3 anos de Fórmula 2, perdeu os 3 anos para os companheiros de equipes, mas com certeza eu acho que o Sete Câmara de 2019 foi muito melhor do Sete Câmara de 2017. Agora volta para a Red Bull, vai correr lá na Super Fórmula japonesa, né? Que aliás,
a Super Fórmula japonesa fazendo testes essa semana. O Sim. mundo inteiro parado, o mundo inteiro confinado por causa do coronavírus, e a Super Fórmula fazendo testes normalmente, como se não tivesse nada acontecendo. Mas enfim, o Sete Câmara vai estar lá com esse apoio. Cara, se o Sete Câmara, ele só. Acho que tá nas mãos dele, cara, a promoção. Eu acho que tanto o Kvyat quanto o Gasly, eles estão ali porque não tem mais, não tem quem colocar. Então a Toro Rosso vai aguentá-los por mais um ano e tal, mas são dois pilotos que você concorda, né? Com extremo queimação de filme ali, os dois rebaixados, né, que tiveram uma chance. Então eu acho que se o Sete Câmara, sabe, faz uma temporada interessante, assim como o Gasly, né? Aconteceu isso com o Gasly. O Gasly foi campeão da Fórmula 2, ou era GP2, já não lembro muito bem quando foi a mudança de nomes, mas enfim, da categoria de base. Ele foi campeão em cima do Giovinazzi e não tinha vaga para ele na Fórmula 1. O que a Red Bull fez? Mandou ele correr lá na Super Fórmula. Ele mandou muito bem na Super Fórmula, brigou pelo título, não foi campeão, até porque a última corrida foi cancelada e tal. Ele tinha chance de ser campeão, mas teve um tufão lá, cancelaram a corrida. Mas ele ganhou a vaga dele, por ter feito uma temporada interessante na Super Fórmula. Então, se o Sete Câmara enquadra essa temporada 2020, né? Se acontecer a temporada 2020, né? As Olimpíadas que seriam lá no Japão já foram adiadas. A gente também não sabe qual vai ser o cenário da Super Fórmula. Mas os caras estavam treinando, então provavelmente. Nossa, deve acontecer. Eu tô amando esses corações subindo. Subam corações. Isso. Eu acho que vai acontecer, até porque na Ásia, a situação do coronavírus, vamos dizer assim, já está saindo do pico. Então é provável que pelo menos a Super Fórmula aconteça. É provável. Né? Os caras estavam fazendo teste lá e Sim. Daqui a pouco, eu acredito que no segundo semestre ele deve sair. Mas o Sete Câmara eu acho que ele tem grandes chances no lugar do Kvyat. Porque o Gasly, pode acontecer com o Gasly o que aconteceu com o Sainz, de alguma outra equipe querer ele. Né? O Sainz foi para a Renault e da Renault foi para a McLaren, Sim. que inclusive ele ressurgiu na McLaren. O Sainz, o desempenho que ele teve na McLaren foi melhor do que o que ele teve na Toro Rosso e na Renault. Mas o Gasly, o que chama a atenção do Gasly é o seguinte, o Kvyat, ele é um piloto que a gente já sabe o desempenho que ele tem. A gente já sabe o desempenho dele a nível Toro Rosso e a nível Red Bull. O Gasly consegue ter resultados muito expressivos com a Toro Rosso. E não é expressivo de ficar em décimo, é expressivo de ficar em quarto, de ficar em quinto. O Gasly, ele tem uma coisa com a Toro Rosso que eu não entendo. É uma coisa que é um mistério do Gasly, que ele corre muito piloto bem com a Toro Rosso. Pequena. Piloto de equipe pequena. O cara conseguiu um pódio no Brasil ali, que eu fiquei super feliz que a Toro Rosso, para quem não sabe, é a minha equipe favorita, né? Agora é a AlphaTauri. Mas tem essa questão. Então o Gasly, eu acho que ele ainda pode ter alguma chance com outra equipe. Mas o Kvyat, ele tá ali cumprindo tabela, ele tá ali porque a Red Bull olha pro seu programa ali e fala, pô, ninguém tem a superlicença, não dá pra eu botar ninguém, né? Sim. Mas o Sete Câmara, ele pode sim, eu diria que se eu acho que tá nas mãos dele, Matheus. Se sim, ele... 2021... Agora, mas assim, se ele fizer uma Super Fórmula ridícula, abaixo do esperado também... Não, Ó, vamos pelos testes. Os testes, é claro que teste é teste, a gente tem que deixar isso muito claro. Teste é teste. Não quer dizer muita coisa. Eu não sei também qual o nível das equipes lá, se é uma equipe boa, ruim que ele tá, não sei. Mas nos testes, ele ficou entre os últimos e pertinho dele colado ali estava a última colocada, Tatiana Calderon, o que também não é muita novidade, né? Mas, enfim, o Kobayashi acabou não marcando tempos, deve ter tido algum problema. Mas, enfim, nos testes ele não foi tão bem, mas a gente não sabe até que ponto ele estava fazendo um teste específico, se realmente os tempos ali importam, creio que não. A gente vai ter que aguardar a temporada para saber se ele realmente vai sair bem. É até uma temporada interessante para acompanhar, né? Pegar as corridas aí da Super Fórmula e assistir. São corridas interessantíssimas essas corridas da Super Fórmula. Quem nunca assistiu, recomendo que veja. Mas onde que eu vou assistir? Eu não sei. Entre em contato com a gente. Que a gente passa aí o submundo, né? Como assistir. Olha só o que estão ensinando aqui no Café com Velocidade. Olha que não vou falar nada não, porque eu também assisto essas corridas pelo submundo, porque não tem como assistir de outro jeito, né? O Lincoln pergunta aqui se tem chances do Sete Câmara fazer já corridas nessa temporada, né? Se a temporada existir,
Se tratando de Toro Rosso, AlphaTauri, sempre tem. Mas eu acho que depende muito, sabe? Se o Gasly e o Kvyat estiverem entregando ali um bom resultado, não, acho que a Toro Rosso não vai não. não substituiria. O Anthony Moura, né, ele pergunta aqui, o que foi que deu na corrida online da Fórmula 1? Você sabe, Matheus? A parte online, aliás, semana que vem, Café com Velocidade da semana que vem, nós vamos falar sobre automobilismo virtual. Então, se você gosta, se você é um dos aficionados pelo automobilismo virtual, nós vamos discutir esse cenário. Só por eu avisar isso para vocês, merece que vocês metam o dedo no coração aí, vai, coração. Essa questão das coisas da Fórmula 1, eu estava animado para assistir, porque eu pensei que seriam com pelo menos boa parte dos pilotos do grid, né? E não é, você tem um ou dois ali só, e algumas celebridades, pessoas ali que fazem gameplay também. Então, assim, eu dei uma desanimada de assistir, confesso que não sei o que deu, né? Confesso que não sei o que deu. Eu preferi eu mesmo abrir aqui meu jogo e jogar, né? Eu até postei no Insta do Ressaca lá, eu batendo no meu companheiro Mika Hakkinen ali. Mas, enfim, aí é outra coisa. Mas, eu não sei o que deu, mas se eles colocarem mais pessoas aí, vai ser interessante de assistir. Algum outro, o Hamilton, não vamos dar spoiler do programa da semana que vem. No programa da semana que vem nós vamos falar que vamos sair uma forma de sair dessa. O Phil aqui é Felipe? É o Felipe. Falando que manda e-mail há 2 anos, manda e-mail para o Café sobre automobilismo virtual. Então o cara já é visionário que já estava vendo isso aí há algum tempo. Ele comentou aqui, né, muita beleza envolvida nessa live. Nós fizemos um concurso e a gente resolveu começar com os dois mais bonitos. E aí provavelmente os dois que ficaram na série B, né, o Will e o Fábio Campos, provavelmente vão fazer alguma outra live aí no decorrer da semana. Mas o critério de escolha aqui dessa primeira live foi puramente a beleza. O máximo que eu vou dizer é que eu gostaria de ter uma barba que nem a do Will, mas de resto eles perdem, viu? Eles perdem bem. Porque... A Grazi que Fórmula 1 sem pilotos não vale, tinha que pôr as equipes e esportes para correr, porque o campeonato virtual de Fórmula 1 foi bacana, mas essas corridas são chatas. Então... eu concordo, as equipes de esportes, porque para quem não sabe, tem as equipes de esportes. Eu não vou dar spoiler aqui do programa da segunda-feira, mas é uma ideia interessante, botar as equipes. Até porque ele não está desenhado ainda, né? Então seria interessante sim ver essas questões. Eu acho que seria legal fazer um campeonato mesmo, um campeonato valendo ponto. Mas deve ter, não tem não? Eu acho que as corridas estão sendo amistosas, não estão sendo? Eu acho que estão sendo amistosas. Não, mas já deve existir com essas equipes o campeonato existe. Então, as equipes existem e tem o campeonato oficial, com o jogo oficial da Fórmula 1, que acontece, a final, inclusive, em Abu Dhabi. A final do campeonato ocorre durante o GP de Abu Dhabi, com os pilotos lá e tudo mais, é interessante. Mas aí é uma outra história. O que mais de temas temos aí, Thiago Raposo? O pessoal parou de mandar as polêmicas aí pra gente? Garganta ainda tá ruim aqui, tô recuperando, gente. Por favor, me perdoem essas tosse. Bebe uns conhaques aí que ajuda. Desce queimando, né, rapaz? Mas vamos lá, ó. Teve um campeonato, se não me engano, a Ferrari ganhou em 2019. A Graça deve estar falando do virtual, né? Sim. A Ferrari deve ter ganho aí no virtual. Pelo menos alguma coisa a Ferrari pode se orgulhar, né? De ter ganho nos últimos anos. A Ferrari tá ganhando nada. Com certeza. E os corações subindo, nos deixando muito contente, muito alegre. Uma coisa aqui que eu gostaria de pontuar, então, já que a gente está aqui pensando num tema, é o seguinte: essa mudança do motor da McLaren de Renault para a Mercedes. Assim, eu tenho minhas dúvidas. Não que o motor Mercedes seja melhor que o Renault, porque isso é sem dúvida. O motor Mercedes é melhor que o Renault. Mas será que na mudança de motor não pode dar um probleminha como foi ali com a Honda, que vê que o chassi é que talvez seja o maior problema do carro? A McLaren deu um salto legal sim no ano passado, mas eu acho que o salto que ela deu no ano passado foi por conta de todo o problema dos pneus, do aquecimento dos pneus. Né? Que isso foi uma problemática muito discutida ano passado pelas equipes do aquecimento. Inclusive, isso deu uma vantagem para a Mercedes muito grande. Eu acredito que a McLaren, assim como a Mercedes, teve um grande desempenho muito por conta dos pneus, do aquecimento, e eu tenho minhas dúvidas sobre o chassi McLaren. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acredito que a McLaren ela precisa se provar em mais 1 ou 2 anos
para a gente ver se o chassi dela é bom. Então, a mudança de motor, ela é o suficiente para botar a McLaren no top 3 ali, das equipes? É tudo especulação, né, Matheus? É tudo futurismo, mas eu acho que a McLaren está meio perdida, né? De essas constantes trocas de motores, né? Era Mercedes, foi para Honda, foi para Renault e volta para Mercedes. Obviamente que o corpo técnico mudou, né? As pessoas que estão lá gerindo a McLaren hoje já não são mais as pessoas que estavam lá quando a McLaren decidiu sair da Mercedes. Mas ela está ali se movimentando, se mexendo, procurando se encontrar, procurando realmente se encontrar de alguma forma para melhorar. Eu acho que provavelmente eles vão receber, né? A questão da Honda foi um caso muito específico mesmo. A Honda estava descobrindo como construir esse motor, então talvez encontraram problemas ao longo do caminho com o design, de formato e tudo mais, e acabou causando esse problema de casamento com o chassi. Agora não, agora é um motor Mercedes que já existe, já está em produção. Para decepção de Fábio Campos, né, os motores não serão alterados para o novo regulamento. Então, provavelmente a equipe vai receber ali, pelo menos, assim, olha, essa especificação de formato, de desenho, de peso, de tudo mais. Então, a equipe já vai conseguir projetar o carro com base no que existe. A Honda não, né? A Honda teve que criar do zero o motor. Então, eu acredito que, nossa, a ideia inicial, e provavelmente a McLaren recebeu, olha, mais ou menos isso aqui. Só que esse mais ou menos isso aqui deve ter passado por tantas e tantas mudanças no longo do caminho, porque o motor, nós sabemos, não nasceu bem nascido e teve que passar por várias remodelagens e tudo mais para conseguir fazer a Red Bull vencer corridas hoje em dia. Então, o Danilo fala que o conceito zero da McLaren prejudicou o desenvolvimento da Honda? Eu acredito, eu não acho, eu tenho certeza. Porque eu ia falar justamente pegando essa sua resposta, Raposo, eu ia pegar justamente o que você falou e eu ia só colocar um contraponto, que é o seguinte: a equipe que tem a Honda como fornecedora de motores, ela é praticamente uma equipe de fábrica. Ela é praticamente uma equipe de fábrica, porque a Honda faz só para eles ali. A Toro Rosso não vai disputar título, então a Red Bull ela tem um motor que é feito para ela. É para ela. E aí é onde entra a questão, porque a Honda ela teve o conceito zero ali com a McLaren, e isso juntamente com os problemas de relacionamento, porque a McLaren não queria passar informações para a Honda não queria passar informação para a McLaren. Enfim, não existia um trabalho em equipe ali. Isso fez com que fosse um fracasso, um fiasco total. Só que a McLaren perdeu a chance de ter uma empresa fazendo motor único e exclusivamente para ela. Um motor que ia ser só dela. E tem aquela história na Fórmula 1, né, que a equipe cliente não ganha campeonato. É uma situação muito foi com esse discurso que o Ron Dennis tirou a McLaren da Mercedes anos atrás. Então, porque o que acontece? Felipe, só para a gente não perder o fio, né? O Felipe perguntou aqui se o programa sobre automobilismo virtual se vai ser só para apoiadores. Não, Felipe. Programas especiais para apoiadores serão só programas de Fórmula 2, Fórmula Indy, Fórmula E e MotoGP. Sempre que estivermos falando de Fórmula 1, real ou virtual, é para todas as pessoas. A ideia é não tirar a qualidade do que já é feito para quem não tem condições, de repente, de nos apoiar hoje. A pessoa nos apoia, a gente não quer punir ninguém. A gente quer produzir coisas extras para quem apoia, mas quem de repente ouve o café, gosta do café, é fã do café, mas por algum motivo não tem assim interesse ou condições de apoiar, essas pessoas não vão ser prejudicadas, não vão perder absolutamente nada. E só por essa resposta, coração. Tem algumas perguntas interessantes aqui, inclusive. Tem a da Grazi aqui, que já eu vou ler a da Grazi, mas só então, e nós só temos 10 minutos, viu? Nós temos só 10 minutos que o Instagram derruba na cara. Tá, então beleza. Então vou falar rapidinho aqui do Mike. Conceito zero, basicamente, Mike, do motor da Honda, era um conceito em que o motor ia ter o formato físico menor possível e ter o máximo de potência, só que isso naturalmente gerou um superaquecimento que sempre quebrava o motor da Honda, tá? E a Grazi aqui falando o seguinte, cadê aqui?
O Helmut Marko disse que em 5 corridas são 100 milhões a menos, o que isso pode causar para a Fórmula 1. Falando de forma bem direta, Grazi, as equipes recebem por corrida, tá? Então, quando não tem corrida, as equipes não recebem dinheiro dos seus patrocinadores e apoiadores e dinheiro que entraria da Fórmula 1 dos grandes prêmios, elas não recebem. Isso causa um efeito gigantesco nas equipes financeiro, tanto é que a decisão de mudar as regras de 2021 para 2022 se dão muito por conta disso, de que as equipes não teriam uma boa saúde financeira, então, por receberem menos dinheiro, eles vão passar 2020 congelados, que é para ter dinheiro para 2021, para desenvolver o carro de 2021, que na verdade vai ser 2022, né? 2021 vai ser congelado e 2022 vai ter a nova regra. Então, afeta diretamente as equipes, grandes e pequenas, principalmente médias e pequenas, né? Vai afetar. As grandes também são afetadas, todos perdem dinheiro e isso influencia diretamente no desenvolvimento dos carros e, enfim, como a temporada é levada. Acho que consegui responder aí a dúvida. Maravilhosamente bem. Antes que acabe. Não, nós temos aí ainda 8 minutos, só relembrando o pessoal, né, essas lives fazem parte do projeto 2020 do Café Velocidade. Lembrando que essas lives, quando nós voltarmos à situação real de mundo, elas vão acontecer majoritariamente no perfil fechado, que é esse perfil que o Matheus está, @CV Apoiadores, para pessoas que apoiam mensalmente entre R$25 e R$29,99, ou acima de 25, né? Porque aí acima de 25 já está, quem está na faixa de cima também está ganhando aí o benefício de estar nas lives. Obviamente não vamos esquecer o perfil aberto, como eu falei agora há pouco, terão lives também para o perfil aberto, talvez numa quantidade menor. As lives realmente, muito conteúdo sendo produzido nesse conteúdo fechado aí. Então, programe-se para mudar a sua faixa de apoiadores. Um abraço aqui para o Eduardo Felício, que acabou de entrar, para o Mike. O pessoal que entrou agora aí, o pessoal que entrou agora, o Vini, também chegando aí, Vini. Depois, Vini, você vai me falar como o pessoal tá jogando R-Factor lá. Mas o pessoal que tá chegando agora, assistam a gravação da live, porque a gente já tá chegando ao fim aqui, né? Assistam a gravação. A live aí, fica 24 horas, mas a gente vai... Eu vou baixar também e vamos subir no YouTube. Então, não será conteúdo perdido, né? Enquanto a gente está no perfil aberto, enquanto a gente estiver no período de quarentena, né, fizer esse pedido, a gente acha justo, né? Várias empresas fazendo diversas ações nesse período de quarentena, para ajudar as pessoas, sei lá, a sobreviverem melhor. O que o Café com Velocidade vai fazer é, durante a quarentena, as lives serão abertas e não só para o perfil fechado. O Lincoln aqui perguntando do DAS, né? Vocês acham que as outras equipes estão desenvolvendo? Essa paralisação está dando esse tempo, né, Matheus, das outras equipes de repente correrem atrás e olharem de repente algum cuidado. Não sei como que as fábricas estão, né, Lincoln? Talvez as fábricas também estejam completamente... Elas estão fechadas, Se bem que para desenvolver, quem precisa trabalhar em cima disso é a engenharia, né? Nem tanta produção. Provavelmente está rolando os home office e provavelmente estão fazendo reuniões remotas. Mas até que ponto vale a pena investir tempo e dinheiro nisso, se o carro do ano que vem o chassi vai ser congelado, as coisas vão ser congeladas? Cara, é o mesmo carro desse ano, né, na verdade. Então Com esse tempo que ganharam, talvez vale. É uma temporada de 2020. Talvez estejam. Mas aí fica aquele negócio, o veto para 2021 que a FIA fez, continua valendo? Aí é que tá. Temos um monte de incerteza. Muitas incertezas, porque a FIA vetou para 2021, então a gente não sabe se ela vetou por conta das novas regras que seriam em 2021, ou se, 2021 vai valer do mesmo jeito, como já estava previsto antes, né? Não vai ter DAS e vai ter teto orçamentário normalmente, enfim. Como diz Humberto Guedes, que tenho muito mais dúvidas do que certeza. Então é mais ou menos essa situação que nós estamos. O Danilo, acho que vão desenvolver o DAS, porque o desenvolvimento está congelado. Não vão, né? Não vão. O desenvolvimento está congelado? Eu não vi essa informação de que as fábricas estão fechadas, mas o home office está liberado. Não, o home office está liberado, mas o desenvolvimento para 2021
vai ser congelado durante a temporada, tá? Durante a temporada. 2020 ainda está liberado. Eles fazem, quando as fábricas abrirem, fazem o que eles quiserem lá. Se quiser fazer um carro novo, eles fazem um carro novo. Obviamente a equipe pequena não vai trabalhar em cima disso, mas eu acredito que Ferrari e Red Bull deve estar, assim, colocando algumas pessoas para darem uma olhada, qual é a dificuldade, será que nós conseguimos? Eu acho que eles não estão descartando de cara pela grana que eles têm e pela importância que é de ganhar um título de 2020, quando esse campeonato começar. Então essa sobrevida aí que ganharam, eu acho que deu aí uma chance para essas equipes correrem atrás de terem o DAS também. Deixa eu olhar o relógio aqui. 27, então tá faltando aí cerca de 2 minutos. 2, 3 minutos. A gente já vamos encerrando, agradecendo a vocês que estiveram aqui nessa primeira live nossa de 2020. Nós fizemos algumas lives em 2019, mas bem pouquinhas, que talvez nem valem a pena serem citadas. Mas esse ano a gente vai fazer live com vontade. Aguardem. Coração, 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 coração. Aguardem que vocês vão, de repente, até cansar de ver tanto conteúdo do Café com Velocidade. Como nós estamos em 4, né, na equipe, a gente tem essa flexibilidade de alternância. Um dia eu não posso, o Will entra com o Matheus, um dia o Matheus não pode, o Fábio Campos entra comigo, e a gente vai fazendo esse rodízio aqui. Alguém falou aqui do Fábio Campos. O Vini perguntou se vamos botar o Fábio Campos para assistir corrida online que os pilotos estão fazendo. Vamos botar ele para assistir tudo. Vamos botar ele para assistir tudo. Inclusive fazer live. O Felipe aqui, ó, lavem as mãos. Boa. Fiquem em casa e lavem as mãos, pessoal. Isso aí, um abração. Vamos nos cuidar. A Grazi mandando aqui a gente lavar a mão. Fiquem tranquilos. Estão aqui até com álcool em gel aqui, então a gente vai estar se cuidando aqui. Galera, é isso. Um abraço para vocês. Obrigado de coração a todos que entraram, deram coração. A gente tem que encerrar porque está batendo em 1 hora. Esse programa vai para o YouTube. E quando vocês menos esperarem, nós estamos aí. Alguém dos 4 está aparecendo aí ao vivo, fazendo uma live. Lembrando que enquanto nós estivermos passando por esse período de quarentena, nessa tensão mundial, as lives serão abertas para os 2 perfis. O aberto, que é esse que eu estou participando, da bolinha vermelha aí, café, _ velocidade. Esse é o perfil aberto. E o Matheus está usando o perfil fechado, que é só para apoiadores que apoiam o programa com R$25 ou mais mensais. E a hora que a quarentena acabar, a hora que os campeonatos voltarem ao normal, as lives serão majoritariamente feitas no perfil fechado, porque é uma recompensa prometida para as pessoas que colaboram com mais de R$25, dar conteúdo, muito conteúdo para elas durante a temporada. O Instagram começou a regressiva de 20 segundos, então, Matheus, muito obrigado de coração. Obrigado a todos. Obrigado você pelo convite. E a todos participarem. Tamo junto, gente, lavando a mão e ficando em casa. Abraço. Abraço a todos.